No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos capítulos mais reveladores da Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo de número 2, o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor acorda perturbado, não lembra do sonho e deseja ainda mais saber, além dele, o seu significado. Ninguém consegue entregar-lhe o que ele deseja e ele dá uma ordem a Arioque: mate todos os sábios de Babilônia. Isto chega ao ouvido de ninguém menos que Daniel. Daniel decide, numa ousadia vinda do céu: vou entregar ao rei o que ele precisa. Chama Arioque e diz: avise ao rei que eu tenho como dizer-lhe o seu sonho e o seu significado. E é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Prepare-se, tome papel e caneta e a sua Bíblia, porque são revelações extraordinárias que este capítulo traz para nós. E nós vamos conhecê-la detalhadamente e o quanto ao longo da história ela tem se cumprido. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica agora, se inscreve, acione o sininho para receber notificações e deixa aí o seu like se esse assunto já lhe deixou empolgado. E sem mais demora, vamos para o nosso conteúdo. Bom, queridos, antes de darmos prosseguimento, eu queria te fazer um convite a conhecer o nosso curso Pregador Preparado. Você tem um chamado, deseja pregar, almeja ter um ministério reconhecido e respeitado, você precisa estar preparado. Aqui o link vai estar na descrição do vídeo para você conhecer a grade completa e cada detalhe, ok? Te espero do outro lado para você conhecer o nosso curso, mas vamos então para o nosso conteúdo. O livro de Daniel, ele é composto essencialmente por 6 histórias e 4 visões. E neste capítulo, capítulo de número 2 do profeta Daniel, que estamos estudando, o que temos é um dos mais enigmáticos sonhos dados por Deus a um monarca. Nabucodonosor recebeu uma revelação profundamente detalhada. E o sonho de Nabucodonosor vai delinear mais de 2.500 anos de história, revelando a ascensão, a queda de inúmeros reinos, inclusive até o nosso tempo. E o estabelecimento de um reino que por toda a eternidade vai governar o mundo. Vamos entender o pano de fundo. Mais de 2.500 anos atrás, o rei Nabucodonosor, após sua noite de sono, acorda perturbado e ele esquece-se o que sonhou. E o que perturba é querer saber o que sonhou e o seu significado. E ninguém dos magos e astrólogos que ele mandou chamar conseguia cumprir a missão, e ele toma uma decisão radical. Chama Arioque do seu reino e manda matar os sábios de Babilônia. Daniel toma conhecimento desta notícia, chama Arioque e diz para ele: manda informar ao rei que eu darei o que ele precisa. É muita ousadia, mas ele faz exatamente isso, tomado pela graça do Eterno. E quando introduzem Daniel diante do rei Nabucodonosor, ele faz uma das declarações mais pertinentes e fortes que se pode fazer diante de um monarca. Ele olha para Nabucodonosor, que pergunta se ele poderia dar-lhe o que ele pede, e Daniel diz: existe um Deus nos céus que revela segredos. Diante dessa declaração, não é de se espantar que o que vai acontecer daí para frente é arrebatador. Vamos acompanhar o que ele sonha e o que significa cada sonho deste monarca? Para tanto, eu queria que você lesse comigo alguns versículos da Bíblia Sagrada, exatamente onde descreve, onde Daniel declara o que o rei sonhou e vai dali em diante dar o seu significado. Vamos ler na Bíblia? Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo de número 31, diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E ele continua: estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no esteio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles.
mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Após relatar diante de Nabucodonosor, o monarca, o que ele havia sonhado, e por certo que este já estaria espantado, Daniel começa agora a entregar-lhe os significados. Mas ouça, preste atenção. Existem 6 componentes principais do sonho que representam a sucessão de reinos que governarão o mundo. Exatamente o que nós lemos traz uma revelação que, durante a história, vem se cumprindo de forma precisa e cirúrgica. E eu gostaria que você redobrasse a sua atenção e atentasse a cada detalhe para que nós possamos aprender juntos. Em primeiro lugar, temos a cabeça de ouro. E Daniel é preciso ao dizer que a cabeça de ouro representava a Babilônia. Ele disse, você é esta cabeça, lá no verso 38. Daniel foi específico para Nabucodonosor ao atribuir a ele o mais precioso dos elementos revelados neste sonho. Mas depois de ti, diz ele, ressuscitará outro. Isso significa que Babilônia, por mais grandiosa e poderosa que fosse, não permaneceria no poder para sempre. Um reino mais fraco se ergueria e o destruiria. E se cumpriu exatamente como Daniel havia dito. Após revelar o significado do primeiro elemento, nós temos o segundo. A segunda parte da estátua, seu peito e seus braços, eram de prata. E na revelação que Daniel entrega e ao acompanhar da história, nós aprendemos que este peito e braços de prata falavam do reino Medo-Pérsia. 539 a 331 a.C. cobre o período deste reino. Este reino é exatamente um poder combinado dos medos e dos persas. Era mais fraco, mas observe, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Em detalhe, Daniel estava lá para testemunhar quando tudo isto aconteceu. Agora, outra revelação surpreendente é que Isaías mencionou Ciro como aquele que estaria liderando este cerco. E detalhe, 150 anos antes mesmo do nascimento de Ciro, Isaías 45, verso 1, se você quiser conferir, Deus já estava entregando o seu projeto, o seu plano totalmente detalhado aos seus profetas. O sonho não parou por aí. A estátua tinha outro elemento, no ventre e nas coxas. Era de bronze. Qual era o significado ou, durante a história, que reino foi esse e como aconteceu? O ventre e a coxa de bronze falam da Grécia, ocupando um período de 331 a 168 a.C. Estudando, nós vamos aprender que na Batalha de Arbela, Alexandre o Grande conquistou os persas, colocando a Grécia no pedestal do poder mundial. Mas você sabia que muito antes disso acontecer, em outra visão, Daniel mencionou o rei da Grécia, que sucederia aos reis da Média e da Pérsia? Daniel está morto há muito tempo quando a batalha real ocorreu. E não há como ele ter nomeado este reino, a menos que o Senhor o revelasse a ele. E ele continua, a estátua tem pernas, pernas de ferro. Que reino é este? Isto fala de Roma. E se você estuda, vai aprender sobre a Batalha de Pydna, que marcou o fim do domínio grego e o início do poder de Roma sobre os Césares. Este período também é considerado na história como a Idade do Ferro. Olha que interessante. Portanto, estudar a Roma a descrição adequada, como o reino do ferro. Jesus veio a este mundo exatamente durante este período, sob o reinado de César Augusto. E aí nós temos o último elemento da estátua. Os pés eram mistos, de ferro e barro. O que é isto? Isto fala de Roma dividida. Como assim? Entre a sucessão de reinos, o versículo 41 muda de padrão. Roma não é conquistada por outro reino, mas ela foi dividida. Os 10 dedos vão representar exatamente as 10 divisões de Roma que aconteceram em 476. As divisões eram alamanos, Alemanha, borgonheses, Suíça, francos, França, lombardos, Itália, saxões, que é a Inglaterra, suevos, Portugal, visigodos, que era Espanha, e érlos, vândalos e ostrogodos. Os 3 últimos estão extintos, e até isso foi profetizado, se você olhar em Daniel capítulo 7, verso 24. Agora, como misturar ferro com barro?
Foi profetizado que esses reinos nunca se uniriam um ao outro. Nenhum esforço humano, por mais genial que seja, pode unir novamente esses reinos. Por muito tempo, líderes poderosos, você pode ler como Carlos Magno, Napoleão, Hitler, muitos outros, tentaram unir a Europa, mas falharam. Casamentos reais, unificação de moeda como o euro e vários outros métodos já foram usados para a mesma causa, mas o Senhor Deus sabe melhor. E ele revelou isso ao profeta muito antes de todos esses esforços terem sido tentados em vão. E aí ele fala de um elemento que salta neste sonho, uma pedra. Do que fala esta pedra? Da segunda vinda de Jesus Cristo. Reinos humanos vão se erguer e vão cair, mas o Senhor vai estabelecer um reino que nunca será destruído. Uma pedra cortada do monte, sem uso de mão, que quebra a imagem em pedaços. Deus estabelecerá seu reino na terra. O que nós temos em sequência é o estabelecimento de um reino eterno, que vai destruir os reinos corruptos da terra. E a questão é que este reino está por vir e será o reino do Messias. Esta profecia que traz para nós na revelação deste sonho detalhes extraordinariamente incríveis, faz-nos parar agora e considerarmos quão profunda é a palavra e aumentarmos o nosso nível de comunhão com Deus. E que nós possamos estudar cada vez mais esta palavra. Se você quer conhecer mais da tradição judaica, do conhecimento bíblico, eu vou deixar também o link de nossa loja online, para você conhecer os nossos e-books, e eles vão agregar muito conhecimento na sua jornada e no seu ministério. Clique no link, venha conhecer a nossa loja, te espero no próximo vídeo e que Deus te abençoe.